Olá, amigos espectadores. Está iniciando o programa Arquitetura e Design, ao vivo, nas nossas inúmeras plataformas de comunicação. Os assinantes da NET, no canal 24 e 524, na web, nas redes sociais e nos aplicativos, conectados com o mundo. Hoje, o programa Arquitetura e Design, como sempre, traz muita informação, muito conteúdo sobre esses temas tão importantes. Mas, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para a Eleone Prestes, a nossa titularíssima desse programa, que está lá em Milão, numa feira de design, Salone del Mobile Milano, e que certamente no seu retorno vai trazer muitas novidades para nós. Volta logo, Eleone. O programa de hoje, então, nós temos vários blocos com muitos convidados e eu vou apresentar para vocês a arquiteta Michele Ravadelli, né, que tem um portfólio, tem um trabalho super interessante numa área que eu acredito que cada vez mais vamos ter cada vez mais demandas. Explica um pouquinho o teu trabalho inicialmente, Michele. Tudo bem, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, eu na minha graduação já despertei o interesse, minha graduação em design de interiores, eu despertei o interesse na área de design social, onde me aprofundei então em acessibilidade. Fiz um apartamento projetado para deficientes visuais. Hoje, na pós-graduação, me aprofundo ainda mais no assunto. Certo. Enfim, são inúmeras peculiaridades que devem ser seguidas, né? Devem ser para que se tenha um projeto com segurança, bem-estar, conforto, para que os clientes consigam usufruir com autonomia. E me diz uma coisa, obviamente eu acho que o século XXI ele tem uma atenção muito grande para essa questão da acessibilidade, né? Sim. Eu acho que é o primeiro século assim que contempla um pouco a questão da deficiência mesmo, né? E eu acho que nada melhor do que a arquitetura ir também junto desse movimento, né? Exato. Mas aí me explica, todas essas informações e o teu portfólio, que eu sei que tu tem já vários trabalhos sobre isso, na verdade, tem muita coisa sobre isso ou tem pouca coisa sobre isso? Quanto a trabalho focado em deficiência visual, tem poucos. Certo. Em acessibilidade, vem crescendo cada dia mais, inclusive com foco no idoso, que também foi um convite que eu recebi da minha colega e arquiteta Monique Mello, para assinar o ambiente, o estúdio da terceira idade, na Mostra Elite com ela. Tu vais então participar da Mostra Elite também, com um ambiente voltado para esse tipo de tema. Um grande desafio, um ambiente voltado para a terceira idade, 45 metros quadrados de um apartamento, que busca então autonomia da terceira idade, dessa melhor idade. Certo. Hoje existem estudos, a USP mesmo já mostrou um estudo que um projeto elaborado pensando no conforto e bem-estar, ele reduz 40% dos acidentes, sendo que 70% dos acidentes com idosos ocorrem nas suas residências, nas suas próprias residências. Então, é um dado alarmante, hein? Exato. É um dado importantíssimo, exato, né? Então, o Ministério da Saúde faz esse alerta de que um projeto pensado, claro que nós temos que levar em consideração o dia a dia do cliente, todos esses preceitos básicos, né? Claro. De briefing com o cliente para que ele se adapte a todas as necessidades da personalidade, mas existem sim premissas básicas para um projeto que podem ser seguidas, tendo em vista tanto cores, materiais, iluminação, sutilezas que no dia a dia vão facilitar esse convívio na sua própria residência. E me diz uma coisa, claro que eu imagino também que é um mercado que demanda isso em função também do aumento da longevidade, exemplo. Sim. Né? As pessoas quanto mais velhas querem viver melhor, de uma maneira mais digna, né? E é um cliente diferenciado, porque obviamente sou mais velho que tu, essa é uma novidade dentro do programa de necessidades, né? Sim. Antes não havia esse tipo, entre aspas, de clientes, né? Que tinha esse tipo de demanda em relação à idade e tal, né? Então, isso também é uma novidade na arquitetura, digamos assim, né? Eu diria até que tá se tendo uma conscientização de que assim como a gente prepara a casa para um bebê, a gente também pode preparar a casa para o decorrer da idade.
para todas essas situações que vêm no dia a dia se transformando com o passar da idade. Então, já em 2016, o IBGE, o Ministério da Saúde, alertavam que o Brasil é o 5º país com maior número de idosos. Então, essa sim é uma preocupação que a gente se deve ter nos projetos, na adaptação das residências, para que se tenha aí, enfim, os números já mostram, né? 40% de redução. Em números, isso aí é milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas. Isso tudo partindo de um projeto pensado para isso. Certo. Assim como se prepara a casa para um bebê, a gente precisa evoluir no decorrer. Sim. Eu acho que o idoso tem umas certas peculiaridades, né? Eu me incluo, mas é assim, ó, porque o cara tem assim, a pessoa que chega numa certa idade, né, pelo menos diz aí o IBGE, o cara tem uma acumulação de memórias, né, no imaginário da vida toda. Muitas vezes essas pessoas idosas moram há muito tempo nas suas casas, né, e relutam em abandoná-las, porque ali tem uma questão afetiva, da memória, dos quadros, que já passou por ali e tal. Então, na verdade, também esse teu esforço também é de uma adaptação a esses lugares, não somente retirar eles e colocar numa estação orbital da NASA lá e tu fica aí e tal, né? Na verdade, eu acho que tem essa negociação, né? Nós entramos muito na questão do design emocional. Certo. De trabalhar com essa memória afetiva. Então, não necessariamente a gente precise construir uma casa do zero. Certo. Até porque o estudo ali também é muito preocupado com esse design social para todos, que eu acho que é muito importante a gente lembrar. Muito importante. Não restringir só uma classe social exata. Tá certo. Então, alguns detalhes podem ser transformados na sua própria residência, alguns cuidados, até mesmo de contraste de cores, que é algo fácil de ser relacionado. Facilitadoras, né? Muito cuidado com ofuscamentos, que também entra nessa parte. A questão táctil também, né? Que eu acho que é importante para o idoso. Todos os sentidos devem ser muito bem pensados em todo esse processo de projeto e adaptação do seu próprio lar, mas de uma forma bem sutil e peculiar, para que a gente não perca a identidade do cliente. Tá certo. Me diz uma coisa, eu tenho agora esse assunto, mas eu tenho uma outra curiosidade, era para poder ver, a gente pode dar uma olhadinha agora, nos teus trabalhos, né, no teu portfólio, né, e tu falar um pouquinho sobre, tu falasse num primeiro desafio que vai acontecer lá em setembro, de fazer esse ambiente lá para elite, né, agora tem um primeiro desafio agora na Casa Cor, né? Desde 2015 eu atuo na área residencial sozinha com o meu escritório e surgiu esse desafio então da Casa Cor, de nós trabalharmos com um ambiente comercial, um café bistrô. Eu e mais 3 colegas vamos fazer então um ambiente funcional na Casa Cor desse ano. Enquanto a gente está vendo alguns interiores teus, né? Sim, na parte residencial. Que legal, gostei disso aí. E na parte da Casa Cor, o nosso ambiente, então, café bistrô, vai ser funcional. Realmente vai funcionar. Vai ter café fresquinho. Vou poder ir lá e tomar café. Que legal. Então, surgem aí 2 desafios, né? Tanto da área, que vai para a área de restaurantes, que não é o meu foco hoje no escritório. Certo. E também essa questão de ser um ambiente funcional que a gente sabe que é uma responsabilidade ainda maior. Claro, com certeza, né? Porque não é uma simulação de ambiente, na verdade, né? Ele é o ambiente em si, né? Ele tem que, de fato, assegurar que ali enfim, quem visitar a mostra consiga usufruir bem e por a permanência de no mínimo meia hora, então que usufrua bem nesse tempo que estiver ali. Tá certo. Esse que está passando aqui é um apartamento, né, que tu fizeste, Michele? Um apartamento compacto, hoje também esse é um dos grandes desafios que nós temos na questão de aproveitar ao máximo os espaços e de forma funcional e estética, equilibrar os dois. Claro, né? Porque hoje em dia também os apartamentos cada vez mais compactos, né? Exige mais precisão também, né? Antigamente a gente ia morar num apartamento, era um troço enorme, jogava os móveis. Hoje não, hoje tu tem que pensar, tu tem que planejar os móveis, né? Exato. E de forma que se adapte ao dia a dia dos moradores, para que a gente também não entre numa vala comum de projeto, né? Eu sempre digo e repito aqui que
design de interiores tem uma questão meio psicanalítica nele, assim, né? Porque o cara tem que entender o cliente, né? Às vezes contra, inclusive, os seus próprios conceitos e tal, mas ali está o rosto, está a alma do cliente, né? Sim. Os interiores têm essa característica muito específica, né? Entender o que ele fala e o que ele não fala também. Sim, com certeza. Acho que esse é o nosso grande desafio também, é captar esses pequenos detalhes que numa leitura até mesmo de cotidiano deles a gente consegue fazer transferindo para o projeto. Com certeza. Então, eu queria então convidar vocês, agora na próxima Casa Cor, a gente vai ter então possibilidade de ver 100 metros quadrados de um café funcional. Aproximadamente 100 metros quadrados. É um desafio. Gente, vamos agora para o nosso intervalo, tá? É rapidinho, é 2 minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta, tá? Olá! Estamos de volta com o programa Arquitetura e Design. E agora, nesse bloco, trazendo um assunto mega bacana, que é com a arquiteta Elisa Martins. A Elisa tem um trabalho de arquitetura de interiores, que eu assim, acho muito importante, que lida com materiais crus, alguma coisa, uma certa rusticidade. Eu queria que tu explicasse um pouco o porquê que tu trabalhas nesta linha, Elisa. Bom, na verdade, não é que eu só trabalho nesta linha. Mas eu quis pegar essa pauta para a gente falar que cada vez mais os clientes e nós, arquitetos, estamos buscando o uso de materiais mais naturais, né, para usar nos ambientes. Isso sempre, eles sendo usados com sustentabilidade, com certificações, exatamente, de extração de uma maneira correta. Então, a gente busca muito isso hoje em dia, tanto que ano passado a Casa Cor, o tema era Casa Viva, seguindo essa linha que eu participei, e esse ano também a Casa Cor segue a linha de sustentabilidade, tecnologia e todo um conceito junto com a tecnologia, porque esse uso de materiais naturais, hoje em dia, ele vem com uma tecnologia maravilhosa, de durabilidade, de todo para ele realmente funcionar de uma maneira mais eterna, né? Com certeza, então, com certeza. Falando assim nesses materiais, o que seria? As rochas naturais, as pedras. Hoje em dia tem infinidades de tipos de pedras extraídas diferentes. E não é mais aquele absurdo assim, uma pedra, um mármore, só tem importado da Itália. Não, hoje no Brasil existem extrações de mármores diferenciados, lindos. Maravilhosos, né? Maravilhosos. Exatamente. Tonalidades incríveis. Dentro dessa linha de naturalidade que eu quis dizer de materiais, as pedras, os tecidos, linhos, que hoje em dia a gente usa muitos linhos, os couros, a imagem está mostrando uma escada toda feita numa pedra natural, né? Que é um travertino navona. Então, lá, e na parede também tem uma outra pedra palito, que é uma pedra que a gente usa para revestir paredes. Então, ali é uma maneira que a gente que fica muito, que cresce o projeto, né? O revestimento do ambiente fica outro, e a durabilidade é eterna. E assim, eu ia te comentar um pouco, assim, tem uma questão também, de novo, eu achar que eu sou muito psicanalítico, mas assim, tem uma questão dessa da gente hoje em dia, eu acredito, assim, na virada de século, assim, de procurar um pouco essas coisas mais cruas, exatamente, né? Por exemplo, se é uma casa de praia, maravilhoso, um tampo de madeira extraído de uma tora de uma árvore, sabe? O banco também é madeira de demolição, porque essa coisa do reuso dos materiais é importante, né? Para a gente ter realmente essa sustentabilidade, essa reciclagem, que também é importante. Hoje em dia o cliente busca isso. Ele quer comprar materiais mas assim, que tenham aquela coisa também orgânicos, exatamente, que tem aquele afeto, né? aquela devida casa. A casa é o nosso reflexo, assim, né? Tapete de uma palha, tramas naturais, de tecidos naturais. Ali tem um puff, que é uma lã tramada também, a mesinha de centro, que é uma madeira, os sofás são em linho. Então, cada vez mais a gente vai lá buscar essa coisa de antigamente, que nem a gente diz, né?
A gente vive origens, um mundo muito mecanizado, assim, né? Com tudo industrializado. Assim como na alimentação as pessoas buscam aquela coisa mais natural hoje em dia, né? Na decoração a gente também está buscando. Eu acho que tem um retorno, né? Tem um retorno ao passado, exatamente. Pelo menos contrapor, né? Porque a casa da gente, é onde a gente pode decidir um monte de coisa, né? Exatamente, essa imagem é um banheiro, bonito, tem na parede é um porcelanato, mas o tapete são de tramas de fibras naturais e toda a pia é feita, esculpida desse travertino Navona, que é o travertino natural, que a gente chama casa de praia também, bem linda essa casa. Tem uma área ótimo, enorme. Aquela iluminação rasante. Iluminação assim, indireta, exatamente. Como na pedra ali, né? Mas toda a rugosidade da pedra, né? Ficou muito bacana ali, ficou muito bacana. Então, assim, sabe? Então, meu escritório trabalha com vários tipos de projeto, residencial e comercial, mas eu vejo que essa busca do natural aí, por exemplo, um puff feito de uma pele de vaca mesmo, né? Então, ótimo. Isso são coisas que existem prontas, né? Que não precisou uma indústria fabricar. Então, nisso existe uma sustentabilidade, porque esse produto tem no mercado, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? O sofá aí, por exemplo, é um couro, é um sofá lindo da Natuzzi, todo em couro, natural, e tapete feito à mão também, de lã natural, né? Que é o tapete persa em patchwork, aquele ali desse projeto. Enfim, então, esse tema... Ele lida com o imaginário, né? Principalmente da cultura rio-grandense, né? É uma coisa da coisa crua, da natureza, da coisa da textura do cru, né? Eu acho que o gaúcho, acho que no mundo todo, mas o gaúcho ele tem uma relação um pouco com isso, né? Exatamente, mas isso é uma coisa mundial, né? Eu acho que sim. Uso acho que uma dos tendência. Materiais naturais. A gente foi ano passado, esse ano eu não estou lá em Milão essa semana, mas ano passado eu fui na feira e realmente a gente via a cidade inteira, toda a feira, dentro da feira, fora da feira, respirando design e respirando materiais naturais. Claro. Em tudo, sabe? Desde iluminação, luminárias feitas até de pedra, de rocha natural, luminárias feitas de tecidos, linhos, então, esse projeto aí tem tijolos de demolição que foram usados. E aquela estética também que anterior a essa aí, que é aquela estética assim um pouco NASA, assim um pouco higiênica demais, sim, assim. Tipo os Jacksons, aquele família. Eu, pelo menos a minha sensibilidade, eu acho que aquela estética ela está numa curva descendente, exatamente, né? Aquela coisa fria, tu quer dizer, né? Um ambiente frio. Antes que era um must, né? O cara chegava, não tem nada, um monte de alumínio, o cara bárbaro, acrílico, o cara. Exato, quer aconchego, por exemplo, essa casa, isso é uma casa de praia, a mesma do banheiro, a mesa de centro, tá um pouquinho escura a imagem, ela é orgânica, como se fosse uma fatia de um tronco gigante de uma árvore. É linda. E as cadeiras, as poltronas Sérgio Rodrigues, a poltrona mole, que eu usei nesse projeto, que é linda, eu, em vez de usar o couro sintético, eu usei o linho natural. Ficou linda até essas poltronas. Eu acho que eu achei muito legal esse teu trabalho, assim, porque ele tem uma certa, assim, ele respeita um pouco os sentidos, né? Exatamente, exatamente. Ali, essa lareira, por exemplo, é toda feita também do mesmo mármore travertino Navona, que ele é rústico, ele não tem brilho, né? Não tem polimento. Esse banco também, que tem um banco aparador atrás do sofá, que tem um design super moderno, acho que, se eu não me engano, é Jader Almeida esse banco, de um designer bem conhecido. E ele é feito também de madeira, sabe? Lindo. E agora, falando de mercado, então tu tem já uma trajetória, tem um portfólio maravilhoso. Sim, obrigada. Tu acha que essa demanda por esse tipo de viés, assim, de solução de estratégia arquitetônica, ela tem crescido? Tem crescido muito e já de anos para cá saiu daquela coisa minimalista e fria que tu estavas falando antes para misturar o design moderno, linhas retas, mas com materiais orgânicos, naturais. Certo. Então, sempre usando eles de uma maneira sustentável, buscando em fornecedores que realmente tenham certificados, né? Em pisos de madeira. Claro. Por exemplo, esse é um piso de madeira que eu usei, espinha de peixe, né? Certo. O desenho dele, né? Em espinha de peixe, né? E ele é um piso totalmente certificado e lá na parede até tem um pouquinho de madeira de demolição também, que essa cliente adora madeira de demolição.
e a gente misturou com É bom uma madeira de demolição, né? Eu acho lindo, uma mistura. Eu gosto, acho que aquece o ambiente. Assim, dá uma certa... Parece que ele tem história, tem vida. Com certeza, já tem história. Um negócio, eu acho bacana. Às vezes aparece um cupinzinho, mas se resolve. Mas ele é amigo, a gente vai lá e tira ele fora. Exatamente, isso é o mesmo ambiente, ó. E aí tem toda uma área de churrasqueira com a madeira de demolição, e essa pedra é uma pedra maravilhosa, que é o Pérola Santana, que a gente buscou até na Qualitá Pedras. E aquele revestimento lá junto à lareira... Está junto à lareira e espelho. Está meio confuso ali, porque tem espelho na esquerda e a pedra no fundo e no balcão. Então, essa pedra é uma pedra que a gente está vendo de pouco tempo para cá. É uma pedreira que eu acho que eles descobriram. Muito bonita. É uma pedra diferenciada, ela é linda. É linda mesmo. Tem os veios mais nebulosos, então, assim, né? Até a gente tem um pouquinho de ladrilho ali no chão, na churrasqueira, não sei se tu percebe, que busca os tons. Essa é uma outra cliente também, que a gente usou o tapete de vaca, pele de vaca, que é fazendeira, adora, esses clientes são super queridos. Então, sabe, então essa busca da mistura dos materiais naturais, com aquela modernidade, com vidro, com espelho, com... Eu vi nos teus ambientes aí, às vezes eu vejo assim, revistas de arquitetura, Sim. né? Claro, eu sei que são fotos de arquitetura. Sim. Né? Mas assim, eu vejo tão pouca vida às vezes nos ambientes, né? Não, aí essa assim, foto, por exemplo, alguém é minha. não viveu ainda, e tá tudo muito assim e tal. Isso que eu já trabalhei em 200 mil coisas assim. Mas eu vejo nos teus trabalhos tem alma, que tem uma alma, já está acontecendo vida ali, né? Eu acho super importante. Não, né? Personalidade, eu sempre tento botar a personalidade dos clientes no ambiente, né? Claro. Então, existe toda uma psicologia no início, que tu até falaste antes, com a minha colega, que existe uma coisa psicológica de conversar, de saber, observar, né? De ver como é que a pessoa vive, de a vida dela, como é que ela é. Agora, esse apartamento eu estou terminando, ó. Então, esses são médicos. Então, a gente conversa. A gente acaba sendo uma mistura de psicanalista e detetive. Eu sempre digo... detetive, não, mas é uma coisa que eu sempre digo... A gente deveria ter a cadeira de psicologia na faculdade de arquitetura. Com certeza. Deveria. Porque muitas vezes tu acaba encontrando uma família em crise. Ou o marido quer uma coisa, a mulher que não quer outra, que é o mais comum. Aí não sei o que acontece, o cara não sei o que, a mulher chora porque o piso rachou. Esse lavabo. Esse lavabo, por exemplo, ela queria escuro, ele queria escuro, ela queria claro. Aí eu busquei essa pedra que era uma mistura. Como é que tu negocia esse negócio todo, esse mármore lindo, esse aí misturava o claro com o escuro e ficou resolvido. E quando os casais procuram o arquiteto fazer um interior para poder resolver o seu próprio casamento. Sim, então a gente acaba envolvido em uma série de tensões conjugais. Olha, a gente no fim fica amigo, sabe? Com dos clientes, porque é um convívio tão intenso. A casa ela é o espelho da alma, né? Então, assim, na verdade, ele está procurando, o cliente procurando o arquiteto e se expondo um monte, né? Com certeza. Né? E a gente interage na vida deles, entra na vida deles e acaba que a gente quer que eles depois estejam naquele ambiente sentindo aquele aconchego, aquela vida do dia a dia e se lembram, agradeço, né, a nós arquitetos que conseguimos alcançar o objetivo. Que coisa boa. Gente, estamos terminando esse bloco, infelizmente. Vamos voltar daqui a pouquinho, são só 2 minutinhos, passa rápido, aguardo vocês aqui. Tchau. Olá, estamos retornando com o programa Arquitetura e Design. E neste bloco a gente está com a super arquiteta, designer Jéssica Santos. A Jéssica tem um trabalho bem importante e que ela vai nos relatar agora como é que surgiu esse e como é que funciona isso. Eu quero entender. Vamos lá. É um tema bem novo, exatamente, né? É novo. Merece muito carinho. Na verdade, o tema novo reflete como eu sou como Jéssica, né? Eu sempre tive uma busca de fazer algo que fosse algo que tivesse a minha cara, do meu jeito, né? Então, depois que eu me formei como designer de interiores, eu montei meu estúdio, trabalhando na parte residencial e comercial também, né? E aí eu tive a oportunidade de participar da Casa Cor Rio Grande do Sul, onde eu fiz a cozinha do Chef's Table. E lá eu tive um contato muito grande com chefes renomados do Brasil e do mundo também. Por ver o cuidado que eles tinham, toda a paciência para preparar o alimento, entender da onde vem, né, a composição, do que compõe com o que.
Então, eu me apaixonei por essa área. Sim, é uma área extremamente criativa. Exatamente. Então, a partir disso foi onde eu busquei todos os meus esforços e me especializei, fiz alguns cursos em São Paulo focado para a parte da arquitetura de interiores, de gastronomia, né, de restaurantes. Foi onde então eu propus essa ideia para o meu estúdio, né? E trabalhando com essa questão da inovação, que é o design de experiência para a parte de interiores. Então, a questão do projeto, ela, antes de tudo, para um ambiente de restaurante, cafeteria, enfim, a gente parte primeiro de um conceito, né? É muito importante a gente ter o conceito bem alinhado. Eu sempre digo, se tu não tem um conceito, tu não sabe onde tu vai chegar. Exatamente, né? Se tu não sabe o que quer, tu não sabe para onde tu vai. Então, partindo disso, porque eu tenho como se fossem dois clientes. Eu tenho o cliente, que é o dono do estabelecimento, e nós temos o público-alvo, que é o que vai atender. Então, se o conceito não estiver alinhado com o tipo de público que tu vais trabalhar, isso se perde. E aí é que entra a questão do design de experiência. Porque a experiência, ela nada mais é do que o conjunto de todas as sensações que a gente tem dentro do ambiente. E hoje a gente está, na verdade, na era da experiência, né? Claro, com certeza. Muita inovação. Exatamente. A experiência, tudo, quando tu vai num restaurante, porque quando a gente fala, não é só a questão da comida, na verdade é um somatório de diversas coisas, porque como a gente tem, por mais que tu tenha um público-alvo, tu tem, cada pessoa tem a sua bagagem, tem o seu conhecimento. Com certeza. Então, talvez tu vai encantar, seja não só na comida, que óbvio ela é importante, mas é na decoração que está de acordo com a comida, né? Seja na parte da iluminação, e a questão do atendimento também é muito importante, né? A gastronomia, ela envolve muito, assim, digamos assim, o espetáculo, né? O esquema ritualístico, né? Porque tu vai num lugar, tem todo um processo lá que tu anda, tu percorre, tem um fluxo que tu fazes, o lugar tem, digamos assim, uma introdução, depois ele passa por um salão, quer dizer, ele tem esses espaços assim intermediários que tu vai, como tu ir num templo, digamos assim, e que tem um ritual, né? Então talvez a experiência entre um pouco nesse aspecto, né? Querendo ou não, ele conta uma história, né? E eu gosto muito de uma frase, né, que é: qual a comida que te traz uma boa lembrança? Maravilha. Nossa, e aí tu viaja, seja para a comida que a tua mãe fazia, tua avó, o teu marido, enfim, uma viagem que tu fez. E essa lembrança, porque tem a questão da memória afetiva da parte gastronômica, que tu também pode estar atingindo, né? Então, isso tá interligado. Claro. Né? Então, é bem... Não, a gastronomia, ela se tornou, nos últimos 20 anos, assim, um elemento importantíssimo da criatividade, né? Sim, exatamente. E a gastronomia, a gente acabou sendo, assim, uma das grandes fronteiras que se abriu, né? Então, essa questão que eu até queria que tu explorasse mais para mim aqui, é sobre essa questão do design de experiências, né? Na verdade, esse design é como se fosse, digamos assim, a gente conseguisse metabolizar todos os sentidos que o espaço, digamos assim. Exatamente, porque o design de experiência ele é focado no usuário, na preocupação com o cliente, né? Então, seria tentar, de alguma forma, através de elementos do design de interiores, tangibilizar o intangível. Tá certo. Então, claro. é basicamente isso. E claro que cada pessoa tem um entendimento, né? Mas a ideia basicamente é essa. Por isso do tentar contar uma história no ambiente, tudo que está lá não é somente para bonito. Claro que ele vai ser bonito, mas ele tem que ter um porquê, fazer um sentido. Certo. Não, e sempre tem, assim, eu acho que o ambiente, né, o ambiente arquitetônico, a espacialidade arquitetônica, ela tem também uma contribuição, no caso da gastronomia, que é aquilo que os americanos falam do appetite appeal, né? Tem um apelo ao apetite, né? O espaço te estimula
a tu ter mais sensibilidade em relação àquilo que tu vai consumir, a comida, a apreciação dela, a luz que ilumina e tonaliza, a base onde está a comida. Eu acho que tem toda essa combinação, né? Sim. Exatamente. E diante disso, que é essa experiência, né, que tu tens, tu sente uma vontade que todo dono de estabelecimento busca, que o cliente retorne, né? Então, a pessoa tendo essa boa experiência, ela tem vontade de retornar. Às vezes ela não, óbvio, tem a questão da comida, mas às vezes ela não sabe o porquê. Certo, e com certeza. Né, intrínseco em toda essa... eu acho que a gastronomia e a arquitetura, assim, ela, na verdade, essa conjugação feliz, eu diria, né? Ela realmente promove uma experiência mesmo, uma experiência de vida, né? Porque tu vai num lugar, não é só, como tu disseste, a comida, mas essa ambiência que promove toda a sensibilidade, né? Eu acho que a arquitetura nesse aspecto é fundamental, né? Fundamental, né? E no caso da gastronomia também, a gastronomia ela tem certas assim áreas temáticas, né? Tu vai fazer lá uma gastronomia basca, digamos assim. Então, tu já tem toda uma história, né? Tu já tem um acervo, digamos assim, de uma memória, né? Sim, tu acaba se apropriando da própria cultura, né? Por exemplo, até a imagem que está passando, que vamos ver o ambiente da Casa Cor que eu fiz em 2017. Ficou lindo esse ambiente aí, né? A proposta, que eu fiz em conjunto com uma outra colega, a proposta era trabalhar os elementos do Art Deco, em conjunto com a nossa cultura gaúcha, né? Então, por isso que ali então ele também contava uma história, não só pelo elemento do dourado, que representa um pouco do Art Deco, a parte das curvas, né? As linhas, né? As linhas, eu tenho as brasseries lá no fundo, então a questão ali da macela, que é uma coisa também bastante nossa, né? É muito emblemática, né? Emblemática, exatamente, né? Então, a ideia, esse ambiente era funcional, os chefes, eles preparavam os jantares aqui. Essa era a entrada do espaço, então ela era uma cozinha vitrine, onde eu tinha portas de vidro que fechava no momento que o chefe estava preparando o jantar, né? Certo. Então, é a questão do espetáculo, né? Do cara fazer, aparecer, né? Era muito bacana legal. Isso, né? Tem esse ritual, né? Exatamente. Os visitantes paravam para assistir. A gente recebeu grandes chefes, né? Então, os chefes darem todo o show ali. Enfim, foi uma experiência muito bacana, né? Então, foi a partir desse trabalho que me despertou de focar na parte da gastronomia, porque são pouquíssimos estúdios que são especializados nisso. Certo, entendi. E ainda com a abordagem do design de experiência. Eu, assim, historicamente, pelo menos assim, os projetos de restaurantes ou de lugares de gastronomia eram um pouco dissociados, assim, né? Eu faço comida basca, aí o cara fazia o restaurante lá cheio de metal e tal. Na verdade, não havia assim, uma intenção de ter uma correspondência, né? De que a espacialidade colabora também para aquela sensibilização da gastronomia, né? Sim, exatamente. Então, isso é bem importante da questão do público-alvo, né? Tu falaste de um basco, mas seja até para um restaurante que não tem a questão da sofisticação, mas quer ter um bom atendimento, quer ter, né, algo confortável. Então, por isso tem que estar alinhado essa parte do conceito e o que vai ser trabalhado. E isso reflete nos materiais também, né? Claro. Pode ser colocado. E a gastronomia, a culinária em geral, assim, elas também têm um perfil do seu consumidor, né? Isso, exatamente. Que tu já sabe mais ou menos quem é que vai lá, o tipo de pessoa, o comportamento, a expectativa, o imaginário coletivo, digamos assim, né? Isso eu acho importante naquela questão, nós estamos falando aqui nós temos quase um divã de psicanalista nos escritórios, né? Para nós, mas nós somos um pouco isso, né? De entender esse universo, né? Esse imaginário, assim, então, né? Exatamente. E o que e agora tu estás, digamos assim, inserida um pouco neste contexto do mercado, é isso? Exatamente. Tu dirias que é uma especialidade tua? Isso. Eu me considero uma especialista no mercado da parte de design de interiores para gastronomia. Certo, Inclusive, até esse ano eu vou participar da Casa Cor novamente, onde, óbvio, eu não posso falar tudo que vai ser colocado, porque realmente o que eu vou trazer é uma inovação, não tem aqui no Brasil a proposta, mas vai ser um ambiente onde a gente vai receber chefes também, né? Vai ter a questão dos jantares, de eventos fechados através da curadoria da Embaixada Gourmet.
que vai trazer esses chefes aqui para a amostra. Uma né, super responsabilidade tua, hein? Muita, muita. Então... O chefe, mas quem é que projetou isso aqui de um lado que não tá bom, não sei o que. Né? Acontece, o cara realmente conhece isso, né? Exatamente. Tem uma questão de mecânica, de fluxo, de dinâmica, né? Então tem toda essa preocupação, né? Não só com a estética, mas a partir da ergonomia, seja a altura, a passagem, se tem alguém preparando algo, seja num fogão que tem espaço para passar atrás, né? A questão das profundidades, não só para a parte de eletros, dimensionamento, né? E quando tu trabalha numa espécie de uma culinária gourmet, digamos assim, o ambiente ele se torna palco, se torna teatro, né? Sim. Então, na verdade, é muito mais do que simplesmente um local onde tu faz cocções e tal. Não. Na verdade, é um lugar de apresentação. Ali é um Exatamente. espetáculo que se desenvolve ali, né? Exatamente. É um show à parte. E essa proposta da Casa Cor, que vai ser esse ano, né, para o meu espaço, é isso. A gente vai ter, o chefe, ele vai dar um show lá, né, da forma como... E a tua arquitetura vai também. Ser... com certeza, né? Terei todo o esforço. Sim, porque são duas coisas ao mesmo né? tempo, né? Porque ela está propiciando isso. Né? Exatamente. Então, basicamente, o conceito do espaço, alinhando com o tema da Casa Cor, que é o Planeta Casa, né? Que é a gente ter esse entendimento que tudo que precisa ser modificado, não só na casa, mas reflete ao que a gente tem que modificar dentro da gente. Claro. Né? E o meu conceito do ambiente, ele está baseado na questão da vida, o quanto ela é efêmera, né? Ligando com o alimento. Certo, que também tem a sua efemeridade. Exatamente. Então, querendo ou não, é um questionamento que eu vou instigar a essa parte, como ela é passageira, o quanto a gente tem que aproveitar, né, como se fosse o último dia, Com da certeza, melhor forma, né? e por que não Com certeza. comendo? Claro, né? Então, é um dos maiores prazeres, né? E aí, então, o comer, no caso da gastronomia, me parece que vai muito além da comida, né? Sim. Porque ali tu tem todo um conceito, tem uma questão filosófica, tem a questão da espacialidade, né? É uma experiência muito mais rica do que simplesmente tu deglutir alguma coisa, né? Eu acho que a gastronomia, ela transcende um pouco, né? Assim, eu acho que te coloca como eu falei, acima de tudo um ritual, né? Sim, ele desperta sentidos, né? Desperta sentidos, exatamente isso. Questão qual a comida que te traz a boa lembrança, ele te Isso é fantástico, essa pergunta aí é maravilhosa, porque tu simplesmente menciona ela, já lá dentro, numa sinapse nossa lá, já começa a se lembrar de alguma coisa bacana na vida da gente. Exatamente. Né? E a gastronomia, ela traz memória, traz história, né? Ela tem história, né? Os alimentos em si, né? E aí, esse ambiente, tu já está reservadamente projetando ele e vai Exatamente, a gente está... Estou curioso para saber essa novidade aí. A proposta é exatamente E vai ser funcional mesmo, o cara cozinha lá e tal, e faz e tal. Isso, o espaço ele tem 80 metros quadrados, certo, né, onde a gente vai ter a questão, então, do evento, que vão ser fechados, né, são os eventos fechados, e eu vou ter, além do salão onde as pessoas vão sentar para comer, eu vou ter a cozinha, né, que vai ser aberta também para visitação, onde os chefes também vão preparar os alimentos ali. Então vai ser uma proposta bem bacana da forma como vai ser abordada. Né? E essa questão também do ambiente, eu até admiro vocês todos de interior, somente no teu caso, a cozinha em si, né? Porque é uma área muito operacional, né? Tem que ter uma precisão, né? Sim, os detalhes, encaixe, as dimensões, os fluxos, os percursos que tem que fazer, né? Eu acho que isso aí é um negócio, assim, muito complexo, né? Às vezes a gente não toca nesse assunto, digamos, mais técnico dessa avaliação, né? Da coisa que encaixa, o equipamento que entra num hiato ali, encaixa direitinho, né? Exatamente. Deve dar um trabalho incrível. Dá, mas faz parte, né? Até porque... Pensa se a cozinha não funcionar, né, num bom layout, ela atrapalha no resultado Claro, final. né? Eu fico só imaginando lá agora na Casa Coros, uma atenção, mas uma atenção boa, os chefes gourmet chegando lá e utilizando a tua cozinha, né? Quer dizer, é um desafio, né? Mas parabéns. Eu acho que é uma área muito bacana, eu acho que ela é muito...
ela é muito, digamos assim, conciliando com os novos tempos, né? Com a nova vida que a gente está levando. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo, 2 minutinhos, a gente já volta. Olá, estamos voltando para o último bloco de arquitetura e design. E neste bloco nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma designer de interiores, a Patrícia Dil, que trabalha com interiores infantis. Então é uma área que eu remeto como uma extremamente importante e que eu tenho muita curiosidade para saber. Patrícia, me conta como é que surgiu a ideia de trabalhar quase que especificamente voltado para a infância? Sim. Então, eu e meu marido montamos uma loja de bebê. Certo. E eu sou arquiteta, sempre trabalhei na obra civil e interiores, mas com esta loja de bebê, com quartos infantis, nós acabamos ficando especialistas em dormitórios de bebê. Então, eu direcionei a arquitetura para o quarto de bebê. Então, tudo que eu faço nesses últimos anos é relacionado a isto, né? Nós montamos o quartinho dos sonhos. Nós gostamos de dizer que o nosso cliente, ele vem para a loja e tem uma experiência única. E muitas vezes ele sai lá da loja dizendo isso para nós. Vocês nos proporcionaram uma experiência única e isso nos enche de orgulho. Porque participar de um momento onde o casal... Maravilhoso. Está extremamente unido. É lindo Não isso. tem algo mais lindo do que este momento de um casal. Concordo contigo. Nós temos o casamento, onde tu faz... mas o nascimento de um Mas o filho, nascimento, que é a união dos dois ali... Ali é o resultado de é tudo, o resultado daquele amor. O primeiro filho, então... Então, nem se fala. Nossa, isso aí nem realmente... se fala, né? Então, a gente consegue fazer a união, né, desse amor e trazer ali para o quartinho do bebê, onde tu tem que pensar na cor que será usada. Alguns querem o azul, alguns querem o rosa e outros estão no cinza, né? Entendi. Então, tu tem que estar utilizando da vontade dos pais também. Falávamos anteriormente sobre ser psicólogos, né? Eu acho que na tua área, então, tu deve trabalhar com muita psicologia, né? Porque envolve várias variáveis. Grávida, a insegurança... Os hormônios. Os hormônios, né? Uma experiência que talvez não tenha sido ainda realizada antes, inédita, exatamente. Né? Tem uma projeção também, né? Da criança ser... tipo de coisa e tal, exato, né? Aquilo ali é um momento único, né, na vida do casal. E então tu vai ali conversando com eles, buscando os seus gostos, né? Muitas vezes o pai e a mãe têm um desejo de ter um quarto extremamente colorido. E aí tu pergunta, mas tu queres que teu filho ele seja bem agitado? Ou tu quer trazer para ele aquela, né, calmaria, tu quer que ele fique bem tranquilo e tal? Porque isso influencia... Com certeza. No desenvolvimento da criança. A espacialidade e a cor, assim, elas trabalham nessa modulação dos sentidos, né? Exatamente. Então, muitas vezes o cliente não tem ideia de que a criança tem uma outra percepção também do ambiente, do ponto de vista luminotécnico, do ponto de vista da sensibilidade e tal, né? Isso. E o arquiteto acaba também sendo uma espécie de educador para um outro caminho, né? Nós temos que ter cuidado no que nós vamos utilizar, por exemplo. Hoje em dia temos muito a situação do nosso estado, nosso clima, né? Então, uma rinite, posso ter um tapete, não posso, que tipo de cortina eu vou utilizar, tudo tu tem que adaptar conforme, né? E a criança nem nasceu, então tu tem que buscar ali, como é que vocês são? Como é que é a saúde de vocês? Tem isso ou não? Claro. Olha, a probabilidade de tu ter é grande se tu tens uma rinite, então não vamos utilizar um tapete todo peludo, vamos utilizar outro tipo de material, né? Esse histórico, assim, nascimento é importante da família, assim, né? Porque
acaba também tendo certas distorções. Os caras acabam se projetando de uma maneira que talvez não seja condizente. Né? Olha, ali nós estamos vendo ali um dormitório. Esse dormitório é lá na loja do bebê, ali na Dom Pedro II, 735. Bonito isso aí. E a gente utilizou, pode verificar que aquele papel de parede, ele não é um papel de parede infantil. Certo, ele classicamente infantil. Exatamente, não é o ursinho, claro, né? Que ele tradicionalmente seria usado, digamos assim. Exatamente, então nós procuramos utilizar outros movimentos, né? Um quarto onde esse dormitório, ele tem o quarto para o bebê e para o irmãozinho que já tem 4, 5 anos. Muitas vezes acontece isso, né? Ali é a mesinha, a escrivaninha, né? Do irmão. Com um roupeiro, onde tem que ter para os dois, né? E depois ele vai ter um berço, uma cômoda, tu tem que conciliar. Falamos anteriormente sobre apartamentos pequenos. Lidamos muito com isso. Então, lá na loja, o que eu fiz de diferente? O diferencial da minha loja é que nós temos dormitórios sob medida para o bebê. Entendi. A maioria existe ali o berço, o roupeiro e a cômoda. Lá nós fazemos sob medida. Não é só esse combo, digamos assim. Não é o combo, claro. Exato. E daí tu tem ali o bercinho, aquele quarto que eu falava antes, ó, é o bercinho, onde o irmãozinho, na parte anterior aqui, tem uma cama de solteiro, com cama auxiliar. Então, nesse dormitório eu posso ter o bebê e eu ainda posso ter o irmão com o amiguinho dormindo ali. Entendi. Então, tu tem que ter, tu tem que porque perguntar a família hoje também, a família de classe média alta, mudou muito os seus espaços, né? Exatamente. Hoje em dia, tu tem que dividir espaços, eles já são menores, né? Tem uma adaptação muito importante nisso aí, tu tem que se adaptar e por isso que tu tem que perguntar muito para o teu cliente. Às vezes ele vem e te dá uma informação, mas aquela informação tu tem que ir atrás e buscar mais detalhes. Que às vezes é um desejo e não é exatamente uma coisa que venha de um fato, né? Real, digamos assim. Às vezes tu tem um desejo e ele não pode ser realizado. E muitas vezes também... eu acho que acontece muito com os clientes, ele não consegue expressar o que ele quer, né? Então, tu tem que tentar entendê-lo e captar e dar uma escaneada assim na vida dele para entender. Sim. Muitas vezes ele não consegue expressar, né? Tem dificuldade de dizer o que quer. Exato. Esse dormitório também tem uma cama de solteiro. Ficou bonito isso aí, né? Que se chama cama babá, né? Tem um tom róseo. Ele tem, a gente trabalha muito com dossel, com aquele mosquiteiro. Hoje em dia não se utiliza mais aquele mosquiteiro em cima do berço e sim aquele na parede, né? Tá certo. Então, esse mosquiteiro tem esse detalhe e acaba partindo para todo o dormitório. Também é um papel de parede que não é infantil. E ele eu consigo colocar menino, menina, porque não necessariamente precisa estar nesse tomzinho rosinha. Claro. Tá certo, claro. Né? E aí, eu também me pergunto, assim, hoje as crianças menores, assim, elas já nasceram com internet, informação e tal, né? E acho que às vezes algumas revestimentos clássicos, tipo ursinho e tal, já me parece estão ficando anacrônicos, né? Porque as crianças pequenas já não estão mais no ursinho, não sei o que, né? Esse, por exemplo, é um berço de gêmeos que nós colocamos ali, ó, uma baleia, né? É outro tipo de gêmeos, gêmeos, com uma cama auxiliar embaixo. Certo. Então, tu tem uma babá, uma avó. A avó, né? Porque com gêmeos a avó tem que ajudar, né? Aí tem que ter uma avó. Tem que ter uma avó. Claro, com gêmeos não deve ser fácil. Exatamente. Claro, aí tu já pensa na companhia de quem vai poder estar ali e tal, né? Inclusive, nós já fizemos berço adaptado de gêmeos semelhante a esse, sob medida. Então, aqui um espaço kids, olha a alegria deste colorido. Ficou muito legal. Aqui eu tenho um papel de parede com dinossauros. Sim, eu tenho um lápis já com temáticas mais modernas. Dá vontade de riscar a parede. Tá certo. Né? Eu tenho um tapete que não é esse tapete peludo como nós falamos, então aquela questão de saúde ele já anula, né? De ácaros e rinites e coisas assim. Qual criança não gostaria? Que as crianças hoje, claro. Aquela mesinha, qual criança não gostaria de estudar naquela mesinha com aquela cadeira, né? Graça. Então nós temos... E o colorido. Traz um colorido. Já é um espaço kids, a criança
criança maior, então conversando com a mãe, pode ter esse colorido todo, porque daqui a um pouco tu vai me perguntar, mas falávamos de criança calma, mas vamos deixar este para o quarto do bebê, claro, e você já está numa outra etapa, né, que a gente conhece, as crianças já estão mais efervescentes, cheias de ações, de energia. Nossa, né? muita energia. Claro, com certeza. Ela quer interagir com as cores, ela quer pegar coisas, mudar de lugar, né? Eu acho que tem que compreender isso, né? Porque o bebê, na verdade, nesse período, ele tem uma certa passividade, né? Que é bem diferente de uma criança. A própria mãe e o pai querem que ele esteja calmo e tranquilo, né? É uma novidade. É uma novidade. Né? Tá é um novo ser dentro do lar, então tudo é novo e tu tem que ir aos poucos, né? Para ele também se inserir. E eu sempre digo, na verdade, tu não tem que se adaptar à vida do bebê, ele tem que se adaptar à tua. Claro, ele é importante tem que estar... isso, entender que ele vive num sistema. Ele veio para esta família, ele vai se adaptar a esta família, né? Mas aqui eu quero te cumprimentar, porque assim, é uma especialidade inovadora, eu acho que cumpre um papel super importante em várias escalas educacionais, espaciais e, bom, sucesso para ti. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Gente, está terminando aqui o programa Arquitetura e Design. Espero vocês no próximo dia. Um abraço, obrigado.